Amém? Amém, irmãos? É uma bênção falar com todos vocês aqui no meu canal. Se você ainda não se inscreveu aqui no meu canal, eu lhe convido, irmão, se inscreva aqui no meu canal, deixe o seu like também e compartilhe essa mensagem com seus amigos, com seus familiares, se você gostar dessa mensagem, tá bom? Olha, irmãos, eu sei que existem vários benefícios que nós alcançamos em nossas vidas quando começamos a obedecer a Deus de verdade, tá bom? Mas eu queria destacar 5 coisas que eu acho muito comum que acontecem em nossas vidas quando começamos a obedecer a Deus de verdade, tá bom? E a primeira coisa que eu acho muito comum que acontece em nossas vidas quando começamos verdadeiramente a obedecer a palavra de Deus é a garantia da vida eterna, é a certeza da vida eterna. Olha o que a Bíblia diz, Salmos 19, versículo de número 9. A Bíblia diz o seguinte: a obediência ao Senhor nos conserva puros e é a garantia da vida eterna. Então escuta, irmão, quando nós começamos a obedecer a Deus de verdade, o Espírito Santo, ele coloca em nossos corações a certeza da salvação, a certeza da vida eterna. A gente passa a acreditar que se morremos naquele mesmo momento, a gente tem a vida eterna como garantia. Isso só é possível quando nós obedecemos a Deus. Porque existem pessoas, embora frequentando igrejas, mas não têm certeza da sua salvação. Não têm certeza da vida eterna. Isso porque sabe que ainda não consegue viver na obediência à palavra de Deus. Porque quando nós obedecemos a Deus de verdade, o Espírito Santo ele passa para nós a certeza da vida eterna, tá bom? Deus abençoa a todos os irmãos que o Espírito já passou para eles essa certeza. Continue obedecendo a Deus e a vida eterna será consumada na sua vida, tá bom? Então, vem comigo na segunda coisa que eu acho muito comum que acontece em nossas vidas quando começamos a obedecer com a palavra de Deus, é a certeza do amor de Deus em nossas vidas. Olha o que a Bíblia diz, Salmos capítulo 25, versículo 10. A Bíblia diz o seguinte: quando obedecemos aos mandamentos da sua aliança, Ele nos faz andar pelos seus caminhos de amor e fidelidade. Então, irmãos, eu sei que Deus demonstra o seu amor mesmo para aquelas pessoas que vivem pecando, porque Deus ama todas as pessoas. Mas quando nós obedecemos a Deus, Deus não só nos demonstra o seu amor, mas também a sua fidelidade. Deus será fiel a nós. Deus será fiel às suas promessas, tá bom? Deus fará questão de cumprir com todas as suas promessas que Ele tem para nossas vidas. Então, a pessoa que vive pecando, de fato, essa pessoa também tem o amor de Deus, porque é uma criatura de Deus, mas não tem a fidelidade de Deus na vida dele, porque Deus não tem nenhum compromisso com aquelas pessoas que vivem pecando, tá bom? Então, quando nós começamos a obedecer a Deus, esta é a segunda coisa que acontece. A gente passa a ter a certeza do amor de Deus e da sua fidelidade em nossas vidas, tá bom? E a terceira coisa que acontece em nossas vidas, quando nós começamos a obedecer a Deus de verdade, a gente se torna amigos de Deus.
a gente passa a desfrutar de uma intimidade com Deus que não é para qualquer pessoa, tá bom? Então, olha o que a Bíblia diz. No mesmo livro de Salmos, capítulo 25, versículo de número 14. Olha o que a Bíblia diz. O Senhor é amigo chegado daqueles que o respeitam e obedecem os seus mandamentos. Então, olha o que a Bíblia diz. Deus faz questão de tornar nosso amigo, não apenas um amigo, mas um amigo achegado. Quer dizer, a gente ganha uma intimidade com Deus. Deus passa a ser um amigo que em todos os momentos Ele está lá. E quando isso acontecer, não haverá segredos entre nós e Deus. Deus fará questão de nos revelar tudo que nós quisermos. Deus fará questão de nos mostrar todos os mistérios, porque nós obedecemos às suas palavras e isso nos torna amigo achegado de Deus. Nossa, que bênção! É maravilhoso saber disso, irmão. Então obedeça a Deus de verdade, tá bom? E você vai se tornar um amigo achegado de Deus, tá bom? Deus abençoe a tua vida. E a quarta coisa, irmãos, que eu acho muito comum que acontece em nossas vidas quando verdadeiramente começamos a obedecer às palavras de Deus, são as bênçãos. A gente atrai as bênçãos de Deus em nossas vidas. Olha o que a Bíblia diz. No livro de Deuteronômio, capítulo de número 28, o versículo 2. A Bíblia diz: e as bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, resultantes da obediência ao Senhor, o seu Deus. Então escuta, irmãos, as bênçãos são resultado da nossa obediência. Então, quando começamos a obedecer a Deus de verdade, a gente atrai as bênçãos de Deus para nossas vidas. Deus sente-se motivado em nos abençoar. Então, não é necessário você buscar bênção de uma outra maneira, irmãos. A bênção de Deus apenas chega em nossas vidas quando começamos verdadeiramente a obedecer a palavra de Deus, tá bom, irmãos? E a quinta coisa, irmãos, que eu acho muito comum que acontece na vida de todas as pessoas que verdadeiramente começam a obedecer às palavras de Deus é o livramento diante dos nossos inimigos. Deus nos dá vitória perante a todas as pessoas que procuram acabar com as nossas vidas, tá bom? E olha o que a Bíblia diz. No mesmo livro de Deuteronômio, ainda no mesmo capítulo de número 28, o versículo de número 7. Olha o que a Bíblia diz. O Senhor fará com que os seus inimigos sejam derrotados na presença de vocês. Quando eles se levantarem contra vocês, eles marcharão contra vocês por um caminho, mas fugirão por 7 caminhos diante de vocês. Então aí está, meu amado. Esse contexto aí fala sobre as pessoas que vivem obedecendo a Deus. Então, quando nós obedecemos a Deus, Deus nos dá vitória sobre os nossos inimigos. Então, não é necessário você procurar vitória de uma outra maneira. Viva na obediência à palavra de Deus. E no livro de Tiago, capítulo de número 4, aí no versículo 7, a Bíblia fala algo que é muito importante nós entender. A Bíblia diz que submetam-se humildemente a Deus.
e resistam ao inimigo e ele fugirá de vocês. Então é importante nós reparar nessa ordem das palavras. A Bíblia fala primeiro em submissão à palavra de Deus. Só depois a Bíblia fala em resistir. Então só pode resistir contra o diabo Satanás, só pode ter vitória contra o mal aquela pessoa que se submete à palavra de Deus. Então quando nós nos submetemos à palavra de Deus, quando obedecemos à palavra de Deus de verdade, a gente sim pode resistir contra o diabo e a gente vai ter sucesso. Então, esta é a quinta coisa, irmãos, que eu acho muito comum que acontece em nossas vidas, quando nós começamos verdadeiramente a obedecer à palavra de Deus. Deus nos dá vitória diante dos nossos inimigos, tá bom? Deus abençoe a sua vida, irmãos. Foi uma bênção transmitir para você essa mensagem. Se gostou dessa mensagem, se inscreva aqui no meu canal, deixe o seu like, mais uma vez lhe convido. E com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, eu saúdo a todos vocês. Até o próximo vídeo. Em nome de Jesus. Amém.